A história da aviação está diretamente ligada com o militarismo, pois foi graças à realização de diversas guerras que as aeronaves se desenvolveram para o que conhecemos hoje. Por mais que a história não seja necessariamente bonita, as guerras foram as grandes responsáveis pela evolução da aviação mundial. Por conta dos conflitos armados, percebeu-se a necessidade de criar novas formas de agredir os inimigos. E foi por isso que, em 1909, os franceses criaram o Service Aéronautique, a primeira força aérea militar do mundo. No ano seguinte, os alemães também investiram em recursos no meio, porém, nenhuma dessas nações foi a primeira a utilizar aviões com armas. Em 1911, a Itália utilizou aviões como arma de guerra pela primeira vez. Os europeus utilizaram as aeronaves para realizar o reconhecimento e bombardeio na Líbia, onde travaram uma guerra gigantesca contra o Império Otomano. Já em 1914, durante a realização da Primeira Guerra Mundial e consolidadas como poderosas armas de combate, os aviões se desenvolveram ainda mais. Agora, contavam com motores mais potentes e até mesmo metralhadoras acopladas em modelos menores, como os batedores. Durante a realização da Primeira Guerra Mundial, o mundo viu de perto a evolução da aviação militar, e muito do poder assustador que as aeronaves alcançaram tem como grande responsável o alemão Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho. Chamado de As dos Ases, o piloto sozinho foi o responsável por derrubar 80 aviões com sua aeronave. Porém, acabou sendo abatido por batedores britânicos, que, reconhecendo a grandeza do seu inimigo, o enterraram com todas as honrarias militares. Além dos aviões, os Zeppelins também tiveram sua parcela de mérito na história da aviação militar. Foram utilizados como armas entre 1915 e 1917 pelos alemães para bombardearem várias cidades da Inglaterra, com Londres inclusa. Porém, por conta do desenvolvimento de defesas mais efetivas, a aeronave foi deixada de lado logo cedo. Depois desse período, poucas armas aéreas foram criadas, como o helicóptero controlável, desenvolvido apenas em 1987, que também pode ser usado para esses fins. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que a aviação militar tomou uma forma eficaz, histórica e digna de filmes, o que de fato existe. Podemos começar a falar dos monoplanos, o que é basicamente a aviação de hoje. Aeronaves mais rápidas e ágeis foram criadas e vários nomes famosos dentre os monoplanos surgiram, e isto de ambos os lados da guerra, como Spitfire, P-51, P-47, F-5U Corsair, são alguns dos nomes de caças aliados. Bf-109, o Mi-262 e o Zero são grandes nomes de duas grandes nações bélicas que lutaram contra o resto do mundo na época. Com o passar da guerra, foi visto que a velocidade poderia ser, sim, um grande aliado, e nesse requisito os alemães saíram na frente, com o German Me-262, o primeiro jato de combate a ser usado no mundo. O Me-262 entrou em serviço no final da guerra, já no ano de 1944, e devido a isso e a outras coisas, não teve uma grande eficácia em combate, mas marcou o que seria a aviação militar desse período para frente. Mesmo o jato mostrando ao mundo que a velocidade poderia ter uma vantagem, o tamanho, a altitude e o poder bélico falaram mais alto. Para falarmos disso, podemos exemplificar o clássico B-29 Superfortress, o maior bombardeiro operacional da época, que ficou mais famoso ainda por colocar fim na Segunda Guerra Mundial, ao lançar as famosas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O B-29 também foi um dos pioneiros em relação a cabines pressurizadas, que protegiam mais os tripulantes e suportavam climas ameaçadores, além do poder voar a longas distâncias, e ajudou a marcar a aviação de hoje em termos de pressurização e conforto aos passageiros, que na época foi seguido pelos aviões DC-6 e DC-7. O que hoje é usado para a segurança dos voos e estratégia para identificar inimigos, foi desenvolvida com maior eficácia no período da Segunda Guerra. Sua origem, mesmo que primária, foi por meio do alemão Christian Rüssmer, no ano de 1904. Mas o radar de Christian foi um embrião que conhecemos hoje, pois o equipamento do inventor alemão tinha uma precisão muito baixa. Outro nome envolvendo o radar foi o cientista sérvio Nikola Tesla, que em 1917, ou seja, em meio à Primeira Guerra, conseguiu descobrir a frequência necessária para detectar objetos, bem como o movimento dos mesmos. Hoje em dia a aviação é muito mais avançada que em 1909,
mas é muito útil saber que tiveram que haver Spitfires para verem a F-15, tiveram que passar pelos B-29 para hoje termos B-21 com tecnologia de ponta.